Saudações filosóficas, nobres filosofantes, bem-vindos ao vídeo 2 da série Paideia Pantaneira e o Mundo de Sofia. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? Como é que terra e água podem se transformar em rã viva? É possível transformar água em vinho? Como a maioria dos filósofos viveu em outra época, provavelmente também numa cultura completamente diferente da nossa, vale a pena examinar o projeto de cada filósofo. Quero dizer com isto que precisamos tentar entender do que precisamente se ocuparam estes filósofos. Perdeu-se grande parte das obras dos primeiros filósofos, restando-nos apenas fragmentos e comentários feitos pelos filósofos posteriores, que constituem a doxografia. O centro de suas investigações era a natureza, por isso são conhecidos como naturalistas ou filósofos da physis, termo grego para mundo físico, natureza. Sabemos também que geralmente escreviam em prosa, abandonando a forma poética característica das epopeias, dos relatos míticos. Os primeiros filósofos gregos são frequentemente chamados de filósofos da natureza, porque se interessavam sobretudo pela natureza e pelos processos naturais. Já tivemos oportunidade de nos perguntar de onde vêm as coisas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam, umas mais, outras menos, que em algum momento tudo surgiu do nada. Esse pensamento não era muito difundido entre os gregos. Por alguma razão, eles sempre partiam do fato de que sempre existiu alguma coisa. Natureza. O mundo físico, como conjunto dos reinos mineral, vegetal e animal, considerado como um todo submetido a leis, às leis naturais, em oposição a leis morais e a leis políticas. As forças que produzem os fenômenos naturais, em um sentido teológico, o mundo criado por Deus. Opõe-se à cultura, no sentido daquilo que é criado pelo homem, que é produto de uma obra humana. Opõe-se também à sobrenatural, aquilo que transcende o mundo físico, que lhe é externo. Observe como a filosofia nasce de um problema, de uma indagação nova que procura ir além do já sabido. Por isso, existe uma ruptura entre o mito e a filosofia, porque o mito é uma narrativa cujo conteúdo não se questiona, enquanto a filosofia problematiza e convida à discussão. A filosofia rejeita explicações baseadas no sobrenatural. Mais ainda, busca a coerência interna e a definição rigorosa dos conceitos, organizando-se em um pensamento abstrato. A grande questão, portanto, não era saber como tudo surgiu do nada. O que instigava os gregos era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou em flores multicoloridas. Tudo isto sem falar em como um bebê podia sair do corpo de sua mãe. Os primeiros filósofos tinham uma coisa em comum. Eles acreditavam que determinada substância básica estava por trás de todas essas transformações. A investigação empreendida pelos pensadores pré-socráticos caracterizou-se principalmente pela busca da arqué, palavra grega que significa literalmente o que está na frente, a origem, o começo. A arqué pode ser entendida como 1. Realidade primeira, que deu origem a tudo o que existe. 2. Substrato, fundamental que compõe as coisas. 3. Força ou princípio, que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. E assim a filosofia se libertou da religião. Podemos dizer que os filósofos da natureza deram os primeiros passos na direção de uma forma mais científica de pensar, e com isso deram um pontapé inicial para todas as ciências naturais, surgidas posteriormente. Tales considerava a água a origem de todas as coisas. Não sabemos o que exatamente ele queria dizer com isto. Talvez ele quisesse dizer que toda forma de vida surge na água e a ela retorna quando se desfaz. Considerado o primeiro pensador grego, o pai da filosofia e o mais antigo dos 7 sábios da Grécia, Tales pesquisou em diversos campos do conhecimento, como a astronomia e a geometria. Acredita-se que teria aprendido boa parte do que sabia com egípcios e babilônios. O
próximo filósofo de que temos notícia é Anaximandro, que também viveu em Mileto. Ele achava que nosso mundo era apenas um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem nesta alguma coisa que se chamava de infinito. Anaximandro teria desenvolvido diversos estudos e trabalhos nas áreas de geometria, geografia e astronomia. A ele são atribuídas, por exemplo, a confecção de um mapa celeste e de um mapa terrestre das regiões habitadas, a introdução do gnomo na Grécia e a tese de que a Terra é cilíndrica e estaria no centro do universo. Anaximandro pensou então que deveria haver alguma substância diferente, ilimitada, e que dela nascessem o céu e todos os mundos nele contidos. Foi assim que o filósofo chegou à conclusão de que a arqué é algo que transcende os limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos como a água. Por isso, denominou-a apeiron, termo grego que significa o indeterminado, o infinito no tempo. Um terceiro filósofo de Mileto foi Anaxímenes, 550-526 a.C. Para ele, o ar ou o sopro do ar era a substância básica de todas as coisas. Anaxímenes nasceu em Mileto e foi discípulo e sucessor de Anaximandro. Teria defendido teses astronômicas acertadas e equivocadas, como as de que a Terra é plana e estaria sentada sobre o ar, a luz da Lua é reflexo da luz do Sol, e seus eclipses são consequência de terem sido obstruídos por outro corpo celeste. Os três filósofos de Mileto acreditavam em uma e só uma substância primordial, a partir da qual tudo se originava. Mas como uma substância era capaz de subitamente se modificar, se transformar em algo completamente diferente? Vamos chamar este problema de o problema da transformação. Parmênides acreditava que tudo que existe sempre existiu. Este era um pensamento muito corrente entre os gregos, para quem era praticamente evidente que tudo que existe no mundo sempre existiu. Nada pode surgir do nada, dizia Parmênides, e nada que existe pode se transformar em nada. Parmênides nasceu na cidade grega de Eléia, 530 a.C., 460 a.C. Sua obra mais conhecida é um poema intitulado Sobre a Natureza, do qual restam apenas fragmentos. Esse poema é dividido em duas partes. A primeira, chamada de Caminho da Verdade, identifica a realidade com o ser, considerado uno e imutável. A segunda parte, chamada de Caminho da Opinião, apresenta o mundo das aparências, associado à percepção sensível. Com suas ideias, Parmênides teria sido o fundador da escola eleata de filosofia e exerceu uma influência profunda em filósofos posteriores, especialmente em Platão. Todos nós conhecemos a frase, só acredito vendo. Mas Parmênides não acreditava nem quando via. Ele dizia que os sentidos nos fornecem uma visão enganosa do mundo, uma visão que não está em conformidade com o que nos diz a razão. Como filósofo, ele achava que sua tarefa consistia em desvendar todas as formas de ilusão dos sentidos. Esta forte crença na razão humana é chamada de racionalismo. Um racionalista é aquele que tem grande confiança na razão humana enquanto fonte de conhecimento do mundo, identidade e mudança. As coisas estão sempre mudando. A cada ano que passa, as pessoas ficam mais velhas, as crianças crescem e se tornam adultas. Enquanto isso, outras crianças nascem. Enfim, a realidade está em constante transformação e assim sentimos o tempo passar. O que, porém, nos permite identificar que algo permanece sendo o que era antes, apesar das mudanças? Tudo flui, dizia Heráclito. Tudo está em movimento e nada dura para sempre. Por esta razão, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Isto porque, quando entro pela segunda vez no rio, tanto eu quanto ele já estamos mudados. Heráclito, 535 a.C., 475 a.C. Nasceu e viveu na cidade grega de Éfeso, na Ásia Menor, entre os séculos 6 a.C. e 5 a.C. Ele é conhecido como o filósofo da doutrina dos contrários. O que é frio esquenta, o que é quente esfria, o que é úmido seca, o que é seco umedece. Enfim,
tudo muda e a realidade é vista por esse pensador como um perpétuo devir. Mas subjacente à mudança, haveria um princípio unificador, que Heráclito chamava de logos. Definir o que vem a ser o logos em Heráclito não é uma tarefa simples. No entanto, é possível tomá-lo em linhas gerais, como uma linguagem, um discurso ordenador da realidade. Seria a própria razão, inteligência intrínseca ao cosmos e que rege, que lhe confere ordem, harmonia e possibilidade de conhecimento da natureza. Para Empédocles, a grande discordância estava no fato de que ambos os filósofos tinham assumido como ponto de partida o fato quase inquestionável de que haveria apenas um elemento básico. Se isso fosse verdade, o abismo entre o que a razão nos diz e o que os nossos sentimentos percebem seria intransponível. Empédocles acreditava que a natureza possuía ao todo 4 elementos básicos, também chamados por ele de raízes. Estes 4 elementos eram a terra, o ar, o fogo e a água. O filósofo, médico, professor, místico e poeta Empédocles nasceu em Aeragas, na Magna Grécia, hoje Agrigento, Itália. Além de defensor da democracia, foi um teórico da evolução dos seres vivos e é considerado o primeiro sanitarista da história. Anaxágoras chamava estas partes minúsculas, que traziam em si um pouco de tudo, de sementes ou germens. Anaxágoras interessava-se muito por astronomia. Ele acreditava que todos os corpos celestes eram feitos da mesma matéria que compunha a Terra, e chegou a esta convicção depois de ter examinado um meteorito. Por isto seria de se pensar que em outros planetas houvesse vida, dizia ele. Além disso, Anaxágoras explicou que a Lua não possuía luz própria, mas que tirava seu brilho da Terra. Finalmente, ele explicou como surgiam os eclipses. Sofia fechou a lata de bolachas com as várias folhas datilografadas pelo desconhecido professor de filosofia. Saiu de seu esconderijo e parou um pouco para observar o jardim. De repente, lembrou-se do que tinha acontecido no dia anterior. Durante o café da manhã, sua mãe a provocara novamente por causa dessas cartas de amor. Sofia resolveu correr até a caixa de correio a fim de evitar que a história se repetisse. Receber cartas de amor 2 dias seguidos seria duplamente embaraçoso. Por que o Lego é o brinquedo mais genial do mundo? É fácil construir coisas com as peças do Lego, pensou. Embora elas sejam de diferentes tamanhos e formas, todas podem ser combinadas entre si. Além disso, elas são inquebráveis. Sofia não conseguia lembrar-se de um dia ter visto uma única peça de Lego quebrada. Todas pareciam tão novas quanto no dia que as ganhou de presente há muitos anos. E o mais importante, com as peças do Lego, ela podia construir qualquer coisa. Depois podia desmontar tudo e então construir outra coisa, completamente diferente. Demócrito concordava com seus antecessores num ponto. As transformações que se podiam observar na natureza não significavam que algo realmente se transformava. Ele presumiu, então, que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A estas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. Demócrito nasceu em Abdera, cidade situada no litoral mediterrâneo, entre a Macedônia e a Trácia, região que hoje pertence ao nordeste da Grécia. Teria sido discípulo de Leucipo, supostamente o verdadeiro fundador do pensamento atomista. No entanto, a existência real de Leucipo ainda é discutível para alguns estudiosos. A palavra átomo significa indivisível. Para Demócrito, era muito importante estabelecer que as unidades constituintes de todas as coisas não podiam ser divididas em unidades ainda menores. Isso porque, se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria por se diluir totalmente, como uma sopa que vai ficando cada vez mais rala. Hoje em dia, porém, a ciência descobriu que os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores, as partículas elementares. São elas os prótons, nêutrons e elétrons. E talvez estas partículas também possam ser divididas em outras menores ainda. Mas os físicos são unânimes em achar
que em alguma parte deve haver um limite para essa divisão. Deve haver as chamadas partículas mínimas, a partir das quais toda a natureza se constrói. Neste vídeo nós lemos os capítulos 4 e 5 do livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Caso você queira aprofundar os seus estudos, você pode procurar no índice do seu livro didático de filosofia os seguintes termos: pré-socráticos, filósofos da natureza, Físis, Tales, Heráclito, Parmênides, Demócrito. A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, divinare. Os sabiás divinam.